Ninguém sabe o que é capaz de fazer até tentar. Toda força humana é um composto de tempo e paciência. Essa é a lição. Nunca se renda, nunca, absolutamente nunca se renda a coisa alguma, grande ou pequena, exceto as convicções de honra e bom gosto. Uma grande inteligência, mas não a maior, combinada com um maior nível de persistência, permitirão conquistar uma distinção maior que a daquele que possui o mais alto grau de inteligência e uma persistência um pouco menor. Para você entender que ninguém sabe o que é capaz de fazer até tentar, a gente vai começar essa aula refletindo sobre uma história. Robert I, rei da Escócia, lutou para proteger seu reino contra as invasões dos ingleses. Houve um momento em que ele foi tirado de seu castelo e forçado a fugir para evitar que o fizessem prisioneiro. Refugiou-se em uma caverna, onde sofreu uma grande depressão e, com a incerteza sobre o caminho que devia seguir, sentiu que tudo estava perdido. O rei se sentou numa caverna em meio à sua tristeza e suas conjecturas sobre as decisões que precisava tomar e, nesse momento, viu uma pequena aranha que estava fiando a sua teia. A aranha tentava construir sua teia uma e outra vez, com pausas intermediárias nas quais permanecia estática por alguns segundos antes de continuar seu trabalho. Finalmente, após muitos fracassos, a aranha atingiu seu objetivo e a teia ficou pronta. Ao observar a aranha, o rei descobriu 3 características especiais daquele animal: sua imensa paciência, sua tolerância e sua perseverança. A aranha jamais desistiu. O rei Robert libertou sua mente de toda a perturbação, ficou calmo e esperou tranquilamente que o conflito e a confusão interna que estava vivendo desaparecessem. Começou então a se concentrar de forma mais objetiva e lógica na situação atual dos temas que o incomodavam já havia muito tempo. Por último, determinou-se a fazer todos os esforços possíveis para recuperar seu reino e não se deter nunca, até que a missão estivesse cumprida. Ele perseverou e avançou com consistência em direção a seu sonho. Finalmente, consolidou sua posição e seu povo forçou os ingleses a reconhecer a independência escocesa em 1328. Então é isso, na aula de hoje você vai entender que você possui as mesmas características do rei Robert. E você pode ter absoluta certeza disso toda vez que você observa algo, aprende com a observação, coloca em prática na sua vida e obtém resultados. Eu sei que muitas vezes você vai sentir que a vida está te aprisionando, mas você tem algo que realmente pode te libertar. Você tem as asas do espírito. Você simplesmente é uma criatura transcendental que tem o extremo poder de superar qualquer desafio. Quando você enfrenta situações complicadas, você simplesmente pode utilizar a sua força para se acalmar, ser paciente para poder esperar que esses pensamentos tortuosos, complicados, realmente se cessem, e assim você pode seguir adiante com uma estratégia que vai ser realmente ali bem organizada para você superar os obstáculos. E o fato é que o melhor momento que você tem para ser o seu ponto de partida é o momento presente. Se você tomar consciência disso, você pode superar qualquer situação se você realmente estiver disposto a dirigir a sua atenção de uma forma adequada para o seu objetivo. Somerset Maugham, acho que é assim que pronuncia o nome dele, viveu 12 anos como um artista desconhecido, antes de fazer sucesso pela primeira vez. Durante esse período, sentia-se muito frustrado e desapontado e pensava que sua carreira estava condenada ao fracasso. No entanto, em vez de se concentrar nos obstáculos, Maugham se voltou para as lições que aprendera sobre a natureza humana e incluiu essas compreensões em suas peças. Continuou crescendo e escrevendo, mesmo quando ninguém demonstrava interesse por seu trabalho. Um dia, um produtor de Londres estava procurando uma peça para substituir outra que fracassara.
Ao procurar em seus arquivos, o produtor apareceu com um roteiro que passara despercebido e que estava ali havia algum tempo. Era exatamente o texto de Morgan. Cara, eu não sei se é assim que pronuncia o nome desse cara. A peça foi produzida e estreou. O produtor ficou assombrado porque aquela peça de recheio teve de um dia para o outro uma imensa aceitação do público e um sucesso esmagador. Pouco depois, todos queriam as peças de Morgan e ele estava pronto. Em um ano, 3 de seus trabalhos estavam sendo encenados diante de casas lotadas e os críticos aclamavam esse gênio recém-descoberto. Morgan, entretanto, deve ter se sentido como... Caramba, outro nome aqui, ó. Paderewski. Antes de ser um gênio, era um peão de obra. Certamente você enfrentará tempos difíceis e você naturalmente pode se sentir até mesmo como um escravo. Mas quando esses momentos se apresentarem na sua vida, pare por um instante e reflita na história do rei Robert da Escócia, que pacientemente, nas observações que ele fez sobre as coisas mais simples da natureza, ele conseguiu ter a sua liberdade de volta, reunificar o seu povo e tornar a Escócia independente da Inglaterra. Lembre-se da paciência que Somerset Maugham teve ao longo de 12 anos como artista desconhecido, até que enfim ele teve a sua peça sendo exibida para um grande público. E o fato, a grande verdade, é que ninguém sabe o que é capaz de fazer até o momento de tentar. Nessa aula você entendeu que realmente é muito importante que você tenha um momento de paciência, de contemplação sobre as coisas da natureza, para você ter um insight, para você ter a percepção de que você é capaz de muitas coisas se você realmente se der a oportunidade de tentar. E na próxima aula, você vai entender que um homem verdadeiramente sábio, ele poupa hoje para ter amanhã. E o homem verdadeiramente sábio nunca, jamais comete o erro de apostar todos os seus ovos no mesmo cesto. E aí, você gostou desse vídeo? Então deixa aí o seu gostei, se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito e compartilha esse conteúdo com as pessoas que você ama, porque naturalmente elas terão uma transformação e você realmente vai estar fazendo um grande trabalho de desenvolvimento humano para a era aquariana. E eu sou muito grato de ter você aqui comigo e eu te espero sempre no próximo vídeo. Até lá!